Bom dia, amadas irmãs. Nós estamos aqui juntas para mais uma classe. Um domingo friozinho, né? O outono está no meio, né? Ou no início. Estou aqui de cachecol, mas estamos bem, graças a Deus. E cantamos agora há pouco, glória ao nome do Senhor em toda a terra. Então, nós estamos reunidas por causa do nome do Senhor, a pessoa do nosso Deus que é fiel e justa e bondosa. E nossos estudos na palavra do Senhor é para que a gente conheça mais Ele, né? Porque Ele é maravilhoso, Ele é fiel, e nós estamos aqui com esse propósito, minhas irmãs, de conhecer mais o Senhor através da sua palavra que Ele deixou revelada para nós. Então, como que nós estamos? Na nossa classe das mulheres, nós estamos estudando um panorama bíblico. Nós temos umas fotos aqui na nossa classe, na parede, com a história bíblica desde o início, né? Nós temos sempre procurado recordar a criação, né? Como tudo começou, a corrupção do homem, se afastando de Deus, a catástrofe do dilúvio, né? Que veio em consequência disso, e a confusão das línguas também por causa da maldade, do orgulho do homem, da desobediência às ordens de Deus na sua palavra. Depois nós vimos os caminhos da fé, que foi como? As alianças que Deus fez, né? Deus fez alianças, escolheu um povo, uma nação, a nação de Israel, e através dessa nação, o Senhor queria e quer ainda revelar a sua pessoa ao mundo. Então, sabemos que Israel falhou nessa tarefa, né? De revelar o Deus único, fiel, bondoso, justo ao mundo. Então, houve muitas consequências, né? Que estão ainda acontecendo no dia de hoje. A nação de Israel não está andando com o Senhor. Bom dia, bem-vinda. Então, pode pegar um mapa e uma folha com a lista dos reis. Tem, cada mesa tem. E as consequências estão aí. Israel não está debaixo das bênçãos do Senhor, né? As bênçãos espirituais, as promessas não estão se cumprindo hoje com Israel por conta da desobediência. Então, nós estamos, nesse momento, nós estamos estudando os reis de Israel. Eu trouxe hoje uma lista, as irmãs vão ver aí, uma lista com os nomes dos reis. O reino já está dividido, nós já temos estudado isso, e vamos ver a lista dos reis de Judá e a de Israel. Mas como eu falo para as irmãs, não dá para aprofundar muito, né? Não dá para pegar muitos detalhes, embora os detalhes são importantes. A gente aprende muito, e eu volto a dizer para minhas amadas, leiam em casa, tá? Primeiro Reis, Segundo Reis, Primeiro Crônicas e Segundo Crônicas. São esses 4 livros que falam sobre a história dos reis de Israel. Então, a título de recordação ainda, o Reino Unido, nós já estudamos, né? Na sua folha eu coloquei o Reino Unido, o primeiro rei, quem foi? Primeiro rei de Israel, Saul, da tribo de Benjamim, escolhido pelo homem, né? Eles estavam olhando para as nações ao redor, todo mundo tem um rei, queremos um rei. Então, o Senhor deu um rei que não foi uma bênção para Israel, né? Nós temos aqui o tempo que Saul reinou foi de 40 anos. Depois, o Senhor escolheu um rei segundo o seu coração. Que foi o segundo rei? Quem foi? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi foi escolhido por Deus, ele era da tribo de Judá. E ele reinou também umas 40 anos. Né? Aqui tem a referência onde confirma o tempo que Davi reinou. E o terceiro rei, dentro do Reino Unido, foi o filho de Davi, que era quem foi o que construiu o templo? O grande Salomão, filho de Davi com Batseba. Ele também da tribo de Judá, por ser filho de Davi, e ele também reinou por 40 anos. Então, o reino ficou unido por 120 anos. Né? O Reino Unido. Então, aqui nós vemos Saul, Davi e Salomão aqui construindo o templo. Mas o reino dividiu-se. O reino foi dividido. Olha, o reino do sul, Judá, que tem um mapa que eu dei para as irmãs no domingo passado, e o reino do norte, Israel. Tá, irmãs? A capital do reino do sul, Jerusalém, e a capital do reino do norte, Samaria.
Siquém, depois na região de Samaria, né? Também Samaria é falado muitas e muitas vezes como o reino do norte de Israel. E assim nós entramos no reino dividido. Aqui nós vemos uma palavra aqui, coragem, né? Aqui fala do capitais, né? Capital do reino do sul, capital do reino do norte. Aqui fala coragem. Esses homens que têm essas figuras são os profetas. Nós vamos estudar domingo que vem, tá, irmãos? Hoje nós vamos concluir a parte do reino dividido, os reis, quem foi do sul, quem foi do norte, alguns detalhes sobre cada um deles, porque não dá para falar tudo. Mas domingo que vem nós vamos estudar os profetas. Os profetas, irmãos, foram levantados por Deus para chamar a atenção desses reis. Mas, infelizmente, eles não ouviram. Ah, se Israel tivesse ouvido os profetas. Ah, se Israel tivesse se convertido, né, dos seus ídolos, abandonado os seus ídolos. Teve reformas, né? Houve reis que ouviram a voz do Senhor e derrubaram altares, fizeram muita coisa para limpar a terra de Israel, mas outro vinha e voltava para casa. Então, infelizmente, né? A coragem dos profetas, mas depois vem cativeiro, né? Captura. Captura, ou seja, foram levados embora da sua terra, a boa terra que mana leite e mel. Então, nós vamos chegar lá, e essa figura vai nos falar do exílio, né, que é o cativeiro, na Babilônia e na Assíria. Eu já estou dando uma pulada lá para frente, dando um pulo, né? O exílio, mas também o retorno. Irmãs, porque Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Então, vamos para a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, como eu falei, nós vamos citar o livro, a parte da divisão ainda do reino, né? Que se encontra aqui em 1 Reis 11, de 30 a 33. Nós não vamos ler essa referência, porque nós lemos já semana passada. Essa referência fala o porquê da divisão do reino. Foi por causa do pecado de Salomão, ou seja, a idolatria. Salomão amou muitas mulheres, mulheres idólatras, mulheres de povos pagãos que o Senhor tinha dito, não se unam em casamento com essas mulheres, porque vocês vão se desviar de mim e vão seguir os seus deuses, os seus ídolos. Mas Salomão, no final da sua vida, ele se corrompeu, depois o reino foi dividido. Nós vimos semana passada o primeiro rei do reino dividido, os dois primeiros reis foram Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão, filho de Nebate, a Bíblia fala, que ficou com as 10 tribos para o reino do norte. As irmãs têm o seu mapa, pode olhar e acompanhando. Jeroboão foi o rei do reino do norte, Israel, capital Samaria, e Roboão foi o rei do reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Então, Roboão, vendo que o povo, as 10 tribos que estavam com ele, iam descer, eu falo descer toda hora, por causa do mapa, norte para o sul, né? Mas, na verdade, é subir, por causa da região montanhosa de Judá e de Israel, na parte de Jerusalém, o povo ia subir para adorar a Deus em Jerusalém. Então, o que ele fez, irmãs? Quem se lembra, o que Jeroboão fez? Construiu 2 bezerros de ouro, mandou montar 2 bezerros de ouro, colocou um em Dan, que está no norte do reino do norte, Dan, e outro em Betel, o sul do reino do norte. Aí o que aconteceu? Todo Israel se corrompeu após esses deuses, esses ídolos. E assim Israel foi se afastando do Senhor. Como vocês podem ver na sua lista, acompanhe comigo olhando para as suas listas, né? Os nomes dos reis de Judá, o reino do sul, eu vou ler e vou falar um pouco sobre os bons reis. Vocês dando uma olhada, rapidamente, eu coloquei em letras maiúsculas uma característica do rei, né? O rei Roboão foi um rei mau. Abias, que foi em seguida, também foi mau. Aí vem o rei Asa. Ele reinou por 41 anos sobre Judá, e aqui eu coloquei que ele foi um rei bom. E veja que ao lado do nome dos reis tem os anos que ele reinou, tá, irmãos? Roboão, 17 anos, foi um rei mau. Abias reinou 3 anos, também foi um rei mau. Mau por quê?
porque se afastou do Senhor, irmãos. Não é dele mesmo, né? Nós não temos bondade em nós mesmos. Os reis, quando se fala rei bom, é porque ele ouviu a voz do Senhor, procurou fazer o que era certo, né, segundo a lei do Senhor. Então, Asa reinou por 41 anos, um bom tempo, né? 41 anos. O que ele fez? Ele removeu os ídolos, que já tinham sido construídos, e ele destituiu a própria mãe dele, a Maaca. A Maaca, por quê? Porque ela era uma idólatra, era uma amonita. Então, veja só, ele foi corajoso, né? Deixou, não, mãe, você não vai ser mais rainha, porque você não serve o Deus de Israel. Então, o Asa, valente, né? Rei de Judá. Vou começar pelos reis de Judá, depois nós vamos para os de Israel. Próximo rei, depois de Asa, quem foi? Josafá. Ele reinou por 25 anos e também foi um rei bom. Josafá foi um grande rei. Tirou também os postes ídolos e ele buscou ao Senhor, Josafá. Por isso que ele é um rei bom. E quando os reis buscavam ao Senhor e procuravam fazer aquilo que agradava a Deus, Israel estava bem, né? Os seus súditos também recebiam as bênçãos do Senhor. E o contrário também acontecia, né? Então, o povo segue o seu líder. Se o rei está seguindo o Senhor, andando nos caminhos do Senhor, a nação, os seus súditos também vão seguir o exemplo, né? Então, Josafá reinou por 25 anos, foi um bom rei, porque ele seguiu o Senhor, buscou o Senhor. Depois vem Jeorão. Jeorão reinou por 8 anos, ele foi um rei mau. E ele, inclusive, casou com a filha de Acabe, que é do Reino do Norte. Já ouviram falar do Acabe? Já ouviram falar que Acabe era esposo de Jezabel? O rei Acabe do Reino do Norte. É o pior, né? Nós vamos chegar lá. O Acabe foi o pior, quer dizer, um dos piores, porque teve outros piores aqui também. Mas o Jeorão casou com a filha de Acabe, do Reino do Norte. Então, ele foi influenciado por aquela família e foi um mau rei. Depois vem Acasias, reinou por 1 ano e também foi um rei mau. Depois, agora tem uma mulher, a única rainha de Israel, mulher, Atalia, reinou por 6 anos. Essa foi péssima. Eu coloquei má, mas poderia ter colocado péssima, né? Quase destruiu, irmãos, toda a descendência real. Quando ela viu que o seu filho tinha sido morto por ordem do Senhor, ela, para se vingar, ela chegou na casa, no palácio, e foi matando um por um dos herdeiros, né, futuros reis. Escapou um menininho chamado, o próximo rei, Joás, que Deus guardou esse menino, mas senão ia acabar com a descendência de Davi. Lembra o que Deus prometeu lá atrás para Davi? Eu escolhi, né? Eu estou fazendo uma aliança contigo, Davi, e o teu reinado será eterno. Nunca terá fim, nunca vai faltar herdeiro sobre o trono da casa de Davi. Deus falou isso apontando para quem? Para o grande rei dos reis, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos chegar lá. Nós estamos já indo para o final do Velho Testamento, para as alianças, vendo como o Senhor trabalhou com Israel, mas nós vamos terminar essa parte, nós vamos dar aquele salto, né? Um salto depois de 400 anos, para chegar já na graça, né? Nas promessas que se cumpriram na pessoa do Senhor Jesus. Mas vamos adiante. Então, essa Atalia, reinou 6 anos, foi má, foi terrível. Se não fosse pela ação do nosso Deus bondoso, o Joás não teria escapado, mas escapou o menino. Joás começou a reinar com 6 aninhos e reinou 40 anos, irmãs. 40 anos Joás reinou e ele foi um rei bom. Reparou o templo, ele fez o que era certo aos olhos do Senhor. Depois dele, o seu filho Amazias reinou por 2 anos, mas esse também continuou sendo bom. Bom, Amazias. Depois, o seu filho Uzias, olha quantos anos reinou Uzias, irmãs. Quantos anos? 52 anos Uzias reinou. Também foi um bom rei, só que ele teve um desvio. Ele se orgulhou porque ele estava indo tão bem, ele estava indo tão próspero no reinado, se orgulhou. O que ele foi fazer? Oferecer incenso no templo, coisa que era só para quem? Para os
sacerdotes. Não se podia fazer isso. Aí, o que aconteceu? O Senhor feriu ele de lepra e ele ficou leproso até o fim da sua vida. Mas ele foi um bom rei, Uzias. Depois, o filho de Uzias, Jotão, reinou 16 anos, também foi um bom rei. E depois de Jotão, quem veio? Acás. Acás reinou por 16 anos, foi um rei mau. Também ele não perseverou em buscar o Senhor. E agora vem o que eu coloquei sobre Ezequias. Qual é a característica dele? Foi o melhor. Então, Ezequias reinou por 29 anos. Aqui diz o melhor, mas tem um outro melhor depois. Ele celebrou a Páscoa, que tinha sido esquecida. Ninguém mais celebrava Páscoa. Não celebravam festas. É claro, porque se eles viravam as costas para o Senhor, né? Não se lembravam mais de nada. Os levitas negligenciados, o trabalho no templo, né? Que era aquele trabalho contínuo de oferecer o sacrifício de manhã e de tarde, o incenso ao Senhor, o louvor, a adoração a Deus, está negligenciado completamente. Muitos reis colocaram até altares dentro do templo do Senhor, altares a outros deuses. Então foi terrível o que aconteceu. Mas o Ezequias, ele purificou o templo, limpou, vamos tirar tudo isso que não é do Senhor daqui de dentro. Fez a limpeza, a purificação do templo, celebrou a Páscoa. E no final, já indo para o finalzinho da sua vida, ele ficou doente, ele teve uma enfermidade, orou ao Senhor, o Senhor o curou. E ele ainda viveu mais alguns anos. Ezequias, então foi um bom rei, ou como diz aqui, foi o melhor. Depois dele veio quem? Seu filho Manassés. Manassés reinou 55 anos, mas ele foi o quê, irmãs? O pior. Manassés fez coisas horríveis, irmãs. Fez coisas horríveis. Porém, eu quero que as irmãs leiam, gostaria de ler, irmãs, todos esses versículos, mas, por favor, confere na sua casa. Vai lendo 1, 2 capítulos por dia, que a irmã vai ver todos esses detalhes que a gente não tem condições de comentar aqui. Mas o Manassés, o Senhor repreendeu ele, e ele se arrependeu, irmãs. Depois de ter feito coisas horríveis, Manassés se arrependeu porque o Senhor permitiu que ele fosse levado para a Babilônia, cativo. E ali ele se humilhou demais, ele clamou muito ao Senhor, ele se arrependeu. Aí o Senhor, misericordioso como é, trouxe ele de volta. Aí ele conheceu o Senhor e ele se lembrou quem é o Senhor e ele pôde ter uma nova chance. Então, irmãs, nós vemos aqui esses reis maus se afastando de Deus, mas o nosso Deus sempre esteve lá, esperando, né, o arrependimento dos reis, esperando a mudança de atitude. Vou romper com esses deuses? Não, eu me lembro da palavra do Senhor. Se fizessem isso, Jerusalém, né? Se me desse ouvidos, Jerusalém, se ouvisse teus profetas, né? Então, vamos para frente. Manassés, eu quis contar esse detalhe para as irmãs verem. Mesmo pior, ele teve chance de voltar. Depois, Amon, que foi o filho de Manassés, reinou 2 anos, mas ele foi mal. Ele não aprendeu, né, com a lição do seu pai. Acontece isso, né? E depois vem Josias, que foi também o melhor. Josias, junto com Ezequiel, vamos dizer, os melhores, né? Josias, irmãos, reinou por 31 anos. Lembra-se que quando Jeroboão fez aqueles 2 bezerros, colocou um altar em Dan, no norte, e outro altar em Betel, e sobre esse altar não era para sacrificar, fazer sacrifício sobre nenhum altar, era para ir para onde? Para Jerusalém, porque Deus falou, aqui vocês vão oferecer sacrifício. E, além de tudo, Jeroboão, ele escolheu sacerdotes conforme a vontade dele, não eram os levitas. Sacerdotes, irmãs, e os que trabalhavam no templo, todos eles tinham que ser da tribo de Levi, por isso levitas. Porque Deus escolheu assim, irmãs, desde lá de trás. Das 12 tribos de Israel, Deus separou uma tribo, a tribo de Levi, que era um dos filhos de Judá, né? Perdão, um dos filhos de Jacó. Judá é outro filho, né? E Deus falou, essa tribo eu vou santificar, eu vou separar para me oferecer os sacrifícios dos holocaustos. Um sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Não era qualquer um, eu quero ser sacerdote. É da tribo de Levi? Então, já entrava na sequência, na idade certa, né? E tudo isso Deus preparou, por causa que Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de decência, de
promessas, alianças, né? Nosso Deus é maravilhoso, ele é um Deus tremendo. Só que Jeroboão ignorou tudo isso. Então, ele escolhia os sacerdotes conforme o bel prazer dele. E fez festas fora dos dias certos que Deus estabeleceu, né? A lua nova, as estações, a colheita, os primeiros frutos, irmãs. Isso daí foi determinado por Deus. Não foi Moisés que tirou da cabeça dele. O Senhor deu as ordens a Moisés e Moisés transmitiu ao povo. E tudo foi escrito para ser mantido assim o quê? A comunhão com o Senhor, irmãos. Então, o Jeroboão, ele fez Israel pecar com esses 2 bezerros de ouro, um altar onde não era para se sacrificar. E logo nós vimos no domingo passado que Deus levantou um profeta do reino do sul de Judá para ir até Betel e profetizar contra o altar. Lembra que nós vimos semana passada? O profeta falou: altar, altar! Vai nascer um rei de Israel, cujo nome será Josias, que vai profanar esse altar. E aqui está se cumprindo, olha, 300 anos depois. Josias nasceu e Josias foi até aquele altar de Betel, que era ali na divisa. Se vocês verem no mapa, você vai ver que Jerusalém, um pouquinho acima, está Betel, né? É no sul do reino. Um momentinho, acho que houve um. Tudo bem? Tudo bem, estamos aqui alegres porque a gente está estudando a palavra de Deus. Então, o que eu estava falando? Josias, ele 300 anos atrás, foi falado que ele ia nascer e que ele ia acabar com aquele altar de Betel que Jeroboão fez. E aconteceu isso mesmo. Ele chegou lá, acabou com o altar. Josias, ele reparou o templo, purificou o templo, limpou tudo, deixou só o altar do Senhor, tirou aqueles postes, tirou coisas abomináveis ali, celebrou a Páscoa e ainda mais que eu estava falando para as irmãs, achou o livro da lei, irmãs. O livro da lei estava lá todo esse tempo, que Deus deu para Moisés, com todas as leis, as festas, no mês tal faz assim, o sacerdote faz assim, como cortar a oferta, a parte do sacerdote. Lembra que a dona Júlia já estudou com a gente lá em Levítico, Número? Irmãs, estava tudo escrito, mas o livro estava escondido lá debaixo, sabe de quê? De terra, de poeira, de bagunça. E Josias, os seus servos, né, os levitas ali limpando, quando estavam reparando o templo, achamos o rolo da lei. O rei ficou felicíssimo. O rei louvou a Deus, o rei orou, porque eles foram ler o que estava escrito na lei do Senhor e dizia as consequências de quem se abandonava o Senhor. A consequência da idolatria. Irmã Josias foi esse rei que buscou o Senhor, encontrou o livro da lei. Não vamos seguir o Senhor daqui para frente. Mandou mensagem para todo Israel, vamos voltar ao Senhor. Eu digo Reino do Sul, quando eu falo todo Israel, é Judá, tá? Porque Josias, nós estamos estudando o Reino do Sul, Judá. Depois nós vamos para o Norte. O Norte, infelizmente, não teve, praticamente, teve um bom, esse que está, depois eu vou comentar sobre os de Israel, o Reino do Norte. Mas nós estamos aqui no Reino do Sul, Judá. Então, Josias foi um dos melhores, junto com Ezequias. O próximo rei, o filho dele, irmãs, Jeoacás, reinou apenas 3 meses, mas foi um mau rei. Ele não perseverou em buscar o Senhor. Depois, Jeoaquim, também, ele permaneceu mal, 11 anos, reinou, não seguiu o Senhor. Depois, Joaquim, veja a diferença, Jeoaquim e Joaquim, tá? Não foi erro, não, são os 2 nomes, são 2 reis. Jeoaquim, 11 anos, mal, Joaquim, 3 meses, mal. E o último rei, irmãs, antes do cativeiro, foi quem? Zedequias. Veja a diferença. Ezequias, lá atrás, né? Foi o melhor, mas esse aqui é o Zedequias, que foi o mau. Esse aqui, nós vamos estudar ainda no final do cativeiro o que aconteceu. Tá? Reinou por 11 anos. Então, esses foram os reis de Judá, o Reino do Sul. Então, se a gente pode dizer, foi meio a meio, né? Metade bom, metade mal. Teve os melhores, que vamos dizer, até compensou alguns maus, mas, infelizmente, acabou mal. Ezequias foi o último, ainda mal. E o Reino do Norte, como é que foi? Israel. Israel, o Reino do Norte, Samaria, capital,
Então, começou com Jeroboão, que ele preparou uma estrada péssima, né? E os que vieram depois dele, mas continuaram. Nadab reinou 2 anos, foi um rei mau. Baasa, 24 anos, foi um rei mau. Elá, 2 anos reinou apenas, também foi mau. Zinri, 7 dias, 7 dias só, mal. Depois dele, Onri, 12 anos, mal. E depois vem o pior. Quem foi o pior? Acabe. 22 anos reinou, e ele foi o marido de Jezabel. Então, a Jezabel incitava ele para o mal. É o que dizem, né? Que a mulher edifica sua casa. Claro, a palavra de Deus diz, a mulher sábia edifica sua casa. E a mulher malvada também bota a perder. Então, irmãs, teria detalhes aqui para contar, né? Sobre Acabe, o profeta Elias, chamou a atenção, nós vamos estudar domingo que vem, tá? Eu poderia ter mesclado, irmãs, reis e profetas, mas eu confesso que eu não me achei capaz de fazer a coisa certa. Então, eu preferi falar dos reis, os bons e os maus, sendo que nós estamos só fazendo aquela vista panorâmica, né? Nós estamos, assim, numa viagem de balão. Nós estamos num balão olhando por cima, né? Então, eu achei melhor falar sobre os reis, algumas características dos reis, e semana que vem nós vamos para os profetas. Aí vamos falar de Elias e Eliseu, e também aqueles grandes profetas que Isaías, Jeremias, chorou. Por que Jeremias chorou, irmão? Porque ele viu a desgraça de Jerusalém. Ezequiel foi o profeta que estava no exílio, ele foi junto com Israel lá, irmãos, no exílio, afastado da terra de Deus. E Daniel? Daniel foi levado jovem, lembra que Daniel foi para a Babilônia jovem? E ele não quis comer as comidas do rei da Babilônia. E Deus honrou Daniel, comendo legumes e água. Então, domingo que vem nós vamos... domingo que vem vai ser mais uma joia da palavra de Deus, porque nós vamos ver os profetas. Deus usou esses profetas, já no tempo dos reis, para chamar a atenção dos reis, para volta para Deus, só o Senhor é Deus, Israel, volta. Mas eles fizeram ouvido surdo, né? Então, Acabe foi o pior. Depois de Acabe, o filho dele, Acasias, reinou 2 anos e foi também mal. Depois de Acasias, Jorão, 12 anos reinou sobre Israel, também mal. Depois de Jorão veio Jeú, 28 anos. Aqui o detalhe sobre Jeú, ele foi ungido por Deus para acabar com a casa do rei Acabe. Tão malvado foi ele que o Senhor fez profecias de que ele não teria filho sobre o trono que viesse da descendência de Acabe. Também profetizou contra a própria Jezabel. Como seria a morte de Jezabel? Os cães lamberão o sangue de Jezabel. Isso foi profetizado, mas isso aconteceu. O Senhor é Deus justo. O Senhor não deixa passar a maldade. Ele é compassivo, como nós vimos. Manassés foi o pior, foi péssimo, mas ele se arrependeu, chorou, se humilhou, falou, Senhor, eu pequei. O Senhor veio e restaurou, levou ele de volta para Jerusalém. Mas Acabe e Jezabel... Acabe teve um período que ele andou um pouco contristado, o Senhor também viu a contrição e o arrependimento de Acabe, porém, a maldade foi tão grande que teve consequências futuras e foi cumprido através do rei Jeú, que reinou 28 anos, acabou com a casa de Acabe. Ele também, esse rei Jeú, lá em Israel, no Reino do Norte, ele fez uma limpeza, matou todos os adoradores de Baal que havia no Reino do Norte naquela época. E, no final, ele não perseverou em seguir ao Senhor. Esse Jeú, se as irmãs lerem lá no relato bíblico, ele engana os adoradores de Baal. Ele fala, olha, agora eu vou adorar Baal com vocês. Venham todos, vamos fazer uma festa Baal, no templo de Baal, no Reino do Norte. Então, todo mundo chega lá, ele fala, venham com as suas roupas, venham todos os adoradores de Baal, que nós vamos oferecer um grande sacrifício a Baal. Mas ele estava querendo atrair os adoradores para matar. E todo mundo chega ali, a casa fica cheia. Então, por conta dessa astúcia que ele usou, Jeú, ele mata todos os adoradores de Baal. Não sobra nenhum, todos os sacerdotes. Então, ele faz uma limpeza.
Porém, irmãs, ele não perseverou em seguir o Senhor. Depois disso, ele voltou as costas para Deus. Mas Deus usou esse homem para fazer essa limpeza, sim? Jeú. Joacás, dele em seguida, reinou por 17 anos, também foi mau. Jeoás, 16 anos reinou, também foi mau rei. Jeroboão II reinou 41 anos, irmãs. 41 anos reinou Jeroboão II, mas também foi mau. Em seguida veio Zacarias, que reinou por 6 meses, foi um rei mau. Depois veio Salum, reinou por 1 mês, só um mês, e foi um mau rei. Depois dele, Menahem reinou por 10 anos e também foi um mau rei. Pecalias reinou por 2 anos, mau. Peca, 20 anos, mau. E o último rei que reinou sobre o reino do norte de Israel foi Oséias. Oséias, mesmo nome do profeta, mas ele é o rei Oséias. Depois nós vamos citar os nomes dos profetas. Tem o profeta Oséias também, que tem um livro na Bíblia, Oséias, né? O último rei do reino do norte que reinou sobre Israel foi Oséias, reinou por 9 anos. E esse não é o Oséias do Velho Testamento, já no finalzinho. Não, é o mesmo, o nome desse rei é Oséias, mas o Oséias que tem na Bíblia é um profeta que é um profeta. Foi usado por Deus. Isso, com aquela. Isso mesmo, isso que eu falei. O nome, apesar do nome ser Oséias, esse é o rei mau. Agora, tem o profeta Oséias, que tem o livro da Bíblia, que a irmã lembrou, o profeta de Deus, né, Oséias? Então, mas assim foi a triste história do reino dividido de Israel, o reino do norte, o reino de Israel chamado Reino do Norte, porque está no norte, as irmãs veem pelo mapa, né? A parte de cima norte, a parte de baixo sul, né? E leste e oeste. Então, o reino do norte, Israel, capital Samaria, e o reino do sul, a parte de baixo, que é Judá, capital Jerusalém. Então, nós vimos a divisão por conta do pecado de Salomão e por conta também do pecado de todos esses que vieram, os descendentes de Salomão, os descendentes de Jeroboão, e assim a nação estava num estado deplorável. Essa altura, nós vemos Israel num estado deplorável. Então, o texto que eu escolhi para a gente ler, sendo que não dá para a gente ler cada detalhe, como eu falei para as irmãs, o que eu sinto bastante, por isso que eu incentivo as irmãs, lê em casa, lê um capítulo ou 2 por dia, primeiro, segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas. Agora nós já estamos indo para os profetas, domingo que vem, mas as irmãs podem continuar lendo, né? Depois vai para os profetas e não vamos parar, irmãs. Quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais a gente vê que precisa conhecer, que ainda não conhece, né? E que a gente precisa aprender para conhecer mais o nosso Deus. Então, vamos ler 2 Reis, versículo 17. É quase como um fechamento nessa nossa aula sobre os reis de Israel. 2 Reis, 7 ao 23. 2 Reis, versículo 7 até o 23. Aqui diz a causa do cativeiro. Então, depois de tudo isso que nós vimos, todos esses reis maus fazendo tantas coisas. 17. 2 Reis 17, do versículo 7. Segundo Reis. Já pulamos. Porque primeiro e segundo. Marcou no primeiro. A semana passada nós estávamos no primeiro, que foi o começo da divisão, né? Não, eu estava no 15, eu estou lendo. Certo, continua, irmã, continua devagarinho, mas agora eu pulei para o 2 Reis, porque agora é um resuminho. 2 Reis 17. 17, capítulo 17, né? 17, versículo 7. Tá bom? Porque, ó, é como eu falei para as irmãs, a gente vai saltando, nós estamos dando uns saltos. Tá, não tem problema. Então, 2 Reis, versículo 17, perdão, 2 Reis, capítulo 17, do versículo 7 até o 23, que dá as causas do cativeiro. Então, veja só, que porque tudo está falando, né, dos acontecimentos, está falando do rei Acás, que o rei da Síria levou o rei Oséias para o cativeiro e tudo mais. Então, eu peguei do versículo 7, mas aqui o contexto é esse, né?
os reis, está citando aqui para trás todos os reis de Israel, a maldade que fizeram e como Deus agiu punindo Israel. Então, veja só, versículo 7. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera sair da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, deuses falsos, os deuses das nações pagãs que estavam na terra de Canaã. Então, aqui, irmãs, é uma recapitulação para nós também que estamos estudando, né? Desde esse tempo para cá. Versículo 8. Eles andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel, que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus. Edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E levantaram para si estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros, como se fossem morrinhos, né? Um lugarzinho mais elevado, botava uma estátua, né? Um monumento ali para se prostituir em adoração, uma prostituição espiritual, que eu já falei para mim. Sim, sim, pode falar. Aparecida do Norte. Então, sim, de longe se vê. Eu fui lá só para curiosidade, para falar, tem que conhecer. Exatamente. Não é só ficar jogando. Eu fui para conhecer e ver. Então, não só ali, mas em outras cidades no Nordeste, né? Tem muitos locais de adoração. Adoração a Deus? Não é a Deus, porque tem uma imagem ou de um homem, né, que foi grande, um sacerdote, né, como lá em Juazeiro. Sim, lá em Juazeiro do Norte, né, Padre Cícero, uma suposta imagem que caiu não sei de onde, Aparecida. E na Bíblia fala de Diana. Eles achavam que Diana tinha vindo também do espaço, né? Olha, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Então, em todas as épocas, tem esse desvio. Por quê? Qual é a verdade? Há um só Deus, ele não tem forma que se possa fazer. Ele pediu, não faça imagem nenhuma. Deus é espírito. Me adora em espírito e em verdade. Os sacrifícios eram para quê? Apontando para o grande sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que viria lá na frente, já veio. Então, nós estamos vendo essa visão panorâmica, para a gente entender o que é a história bíblica. Começou lá atrás, o único Deus criou um homem à sua imagem e semelhança, e deu uma ordem simples, coma de todos os frutos, menos desse. Justamente aquele, a mulher comeu, tentada pelo enganador, o grande dragão, a serpente, que está aí ativa, mas já está julgada e condenada. No tempo certo, irmã, todas as coisas vão acontecer. Como é que a gente sabe disso? Pela palavra do Senhor. Por que a gente se reúne na igreja? Para conhecer mais a palavra do Senhor. Para ter, irmãs, a certeza, a convicção de viver uma vida tranquila, esperança viva da volta do Senhor Jesus, da ressurreição dos mortos, da transformação da igreja quando Cristo vier. Alguns não vão passar pela morte, vão ser transformados ao arrebatamento. Tudo está escrito, irmãos. Então, vamos voltar, continuar lendo, mas foi bom eu ter lembrado, porque qualquer morrinho, qualquer coisa fazia uma estátua, vamos adorar. Isso desviava de quem? Do Deus eterno, do Deus vivo, que falou para não fazer isso. Porque isso faz o quê? Desvia o coração. Então, vamos adiante. Veja só, versículo 10. Levantaram para si estátuas e imagens do bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Queimaram ali incenso em todos os altares, os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. E fizeram coisas ruins para provocarem a ira ao Senhor. Serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera, não fareis estas coisas. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas, que nós vamos ver domingo que vem. O Senhor advertiu a Israel e Judá, tanto o reino do sul como o reino do norte. O Senhor advertiu a todos,
advertiu a Israel e Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, pescoço duro, não quebrantado, endureceram a sua cerviz como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. E rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas ordenanças, aliás, as suas advertências, com que protestara contra eles, e seguiram a vaidade, e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem, e deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, que Jeroboão fez, que eu falei para as irmãs, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos, sacrificaram os próprios filhos, irmãs, e as suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, feitiçarias, né? Superstições, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. É isso que nós vamos ver. Primeiro o cativeiro foi de Israel, porque Israel foi pior do que Judá, as irmãs viram, né? Em Judá ainda havia algum rei bom, o melhor, que se voltou ao Senhor, reparou o tempo. Mas Israel, mal todo o tempo. Então, o cativeiro veio primeiro para Israel. Foram primeiro. E Judá, mas Judá continuou, depois não se arrependeu, não se voltou ao Senhor, também foi para o cativeiro. Por isso que aqui fala, primeiro foi o cativeiro, né? Se indignou contra Israel, os tirou de diante da sua face, nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Aí o versículo 19, até Judá não guardou. Aí Judá também entrou no castigo. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes, andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. Por isso, o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença, porque rasgou a Israel da casa de Davi. E eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, e Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor e os fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados de Jeroboão, que Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da terra a Assíria até ao dia de hoje. Até aquele dia, porque depois eles voltaram, né, do cativeiro. Mas, irmãs, vejam o que o Senhor fez. Por quê? Porque o Senhor não amava Israel? Não, pelo contrário. O pai que ama o seu filho, o corrige, o ensina, o disciplina, o põe de lado. Fica aqui para pensar no que você fez. Agora volta, né? Então, meu filho, é assim. O Senhor corrige Israel, corrige aqueles que são dele. Então, irmãs, já terminando, indo para o final da nossa aula, eu tirei algumas lições. Olha, irmãs, tem muitas lições. Imagine, quantas lições os reis de Israel, estando na terra prometida, sabendo que o Senhor os tinha colocado ali, a prosperidade que souberam de Salomão, de Davi, o reino próspero, começa a decair, e eles não caem em si para pensar, estamos errados,
vamos voltar para o Senhor. Então, irmãs, lições tem muitas, mas eu procurei concentrar nisso, né? Que o Senhor, ele alerta os seus filhos, ele quer bem, então ele corrige, ele manda alertas, manda avisos. Os profetas foram usados por Deus para alertar os reis, mas eles endureceram seu coração e não se apartaram. Então, para mim, uma lição que eu tenho tirado, né, um resumo da lição desse episódio dos reis de Israel, é que nós devemos procurar estar perto da lei do Senhor, guardar os mandamentos do Senhor, não se apartar. Porque se nós olharmos ao redor, o que o mundo nos oferece? Quais são os costumes das, vamos dizer, nações que estão ao nosso redor? Não é a favor da palavra de Deus, é contra. Então, que esse estudo dos reis possa nos alertar, irmãos, para a gente continuar buscando ao Senhor e continuar buscando, né? Buscando ao Senhor e perseverar em buscar. Orar ao Senhor. Enquanto se pode achar, o Senhor está perto. E nós temos a sua palavra, irmãs, nós temos liberdade no nosso país. A igreja não está sob perseguição. Então, vamos aproveitar para edificar nossas vidas e ser luz neste mundo, nessa geração perversa. Um trecho bíblico do Novo Testamento, que para mim também fala dessa lição que eu estou comentando com as irmãs, é Filipenses 2, vamos para lá? Filipenses 2, 12 até o comecinho do 16. Filipenses 2. Agora nós estamos dando um outro salto, né? Saímos dos reis do Velho Testamento lá atrás, antes do Senhor Jesus, e agora vamos lá para frente, para a igreja de Cristo. 2 ou 12? Filipenses 2. Filipenses 2. Chegando em Filipenses capítulo 2, vamos para o versículo 12. Lá no finalzinho. Filipenses, está bem depois de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses 2, versículo 12, até o comecinho do 16. Olha, irmãs, veja se as irmãs concordam que aqui tem uma lição para nós também, né? Filipenses 2, 12. De sorte que, meus amados, Paulo está falando para os crentes de Filipos, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Irmãs, tudo vem de Deus. Por isso que nós temos que estar pertinho dele, bem perto do Senhor, né? Quando pecamos, vamos perto pedir perdão, confessar o pecado. Ele imediatamente nos perdoa e nos purifica de toda injustiça. Versículo 13. De novo, né? Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que, esse versículo 15, para mim, que é o chave, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Então, irmãs, retendo a palavra da vida, sendo inculpáveis, não quer dizer perfeitos, que não têm erros, mas aqueles que, quando faz um erro, confessa ao Senhor e é purificado, é justificado. Então, nós voltamos à comunhão com o Senhor, para que possamos resplandecer como astros, como luzeiros nesse mundo perverso e corrompido que estamos vivendo. Então, assim vamos encerrar. Vou encerrar com uma oração. Pai, te damos graças pela tua palavra, pelas lições preciosas que tiramos dela. Ajuda-nos, Pai, a chegar perto de ti sempre, hoje, amanhã e depois. Buscar a ajuda do Senhor. O Senhor é que opera em nós, o querer e o realizar. Então, assim nós queremos que o Senhor nos ajude, que possamos ser inculpáveis, filhos de Deus no meio dessa geração. Ajuda cada uma das minhas irmãs, das nossas irmãs, a perseverar sempre no Senhor
e edifica-nos pela tua palavra. Nós te agradecemos juntas, em nome de Jesus. Amém. Então, até a nossa próxima aula, quando vamos estudar os profetas do Senhor.